E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui nós vamos falar de tudo de uma forma leve, descontraída. Tanto que o papo de hoje é sobre vinho. Essa bebida dos deuses. Vamos saber um pouquinho mais sobre a história, os tipos, como beber, aquela deliciosa degustação, né? Então a gente vai aprender tudo isso aí com a pessoa que manja muito. Tanto que ela é nossa convidada especial, tá aqui sempre, né? Vocês inclusive já conhecem ela. Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, gente? Tô animada pra esse bate-papo e olha, acho que é um dos mais aguardados pela minha pessoa, que eu adoro vinho e vai ser um bate-papo muito legal. Boa, vamos aprender bastante. Devidamente apresentados, então bora conversar. Hoje o assunto é vinho, essa bebida que a Ana ama, adora. Eu quero saber de tudo, quero conhecer os mínimos detalhes, sair daqui desse podcast um verdadeiro degustador de vinhos. Mas vamos começar pelo começo. Vamos entender um pouquinho mais dessa história aí dos vinhos, Ana. Conta pra gente. Bom, só pra deixar muito claro aqui nesse começo, não sou nenhuma especialista, tá, gente? Eu só sou uma curiosa, uma amante de vinho, consumo bastante. Já tive a oportunidade de conhecer algumas vinícolas, então eu aprendi bastante. Mas também não sou nenhuma sommelier, nenhuma enóloga. Vou compartilhar algumas coisinhas com vocês. Começando pela história, né, Gu? O vinho, acho que todo mundo sabe, é uma das bebidas mais antigas do mundo. Ele é literalmente pré-histórico. Pelo que dizem, o homem pré-histórico estava lá colhendo umas uvinhas, esqueceu dentro de uma vasilha, né, dentro de um pote de barro. E aí, quando ele foi comer um tempo depois, estava fermentado. E aí ele sentiu aquela coisinha diferente, sentiu o álcool, obviamente. E ele falou, interessante isso aqui, hein? Vou começar a deixar. E aí o vinho começou a ser fabricado, né? Começou a ser intencionalmente feito. Tanto que a bebida que ficou marcada, né? Na Grécia, na Roma, que tem até os deuses do vinho, Baco, Dionísio, dependendo de pra onde você tá olhando, se é Grécia ou se é Roma. Mas era uma das bebidas mais importantes da época. E continua até hoje, né? Sendo uma bebida super importante. Boa. Não tem como não olhar para o vinho e não achar que é muito antiga, né? Não à toa, tá lá na Bíblia, né? Que Jesus transformou água em vinho. Então a gente já tem essa visualização que é uma coisa muito, muito, muito antiga, né? E aí, obviamente, eu não posso deixar de comparar com algumas coisas, né? E puxar para minha sardinha a cerveja. Vamos fazer umas comparações aqui, né, do vinho com relação às datas, né? A gente já tinha comentado lá no episódio de cerveja, um dos primeiros que a gente fez, muito legal, inclusive. A gente comentou do hidromel, né? Que essa, pelo que o pessoal comenta e tem estudo, é a bebida mais antiga, alcoólica, né? E ela também é por fermentação. A diferença é que o vinho, obviamente, é pela uva. O hidromel é a fermentação do mel com a água. Não tenho a menor ideia como que surgiu, se o mel estragou, alguém bebeu e gostou. Mas é um negócio muito louco, mas tá ali tudo na mesma linha, né? De bebidas fermentadas, né, Ana? Era o processo mais fácil, vamos dizer assim, né? De fabricação de qualquer bebida alcoólica nos tempos antigos, se a gente parar pra pensar. Só deixar estragar e beber. Totalmente diferente de uma bebida destilada, por exemplo, né? Exato. Aí, indo pro lado da cerveja, que também é uma bebida fermentada, e inclusive é muito parecida, né, em vários processos, em degustações e tudo mais. A cerveja mais antiga, que tem lá os registros e tudo mais, comercializada, que existe até hoje, é a Weihenstephan, obviamente alemã, e
ela é vendida desde 1040, mas o pessoal fala que é fabricada desde os anos 800. E aí uma curiosidade aí, que inclusive assistindo os vídeos de história que eu gosto, descobri que aqui no Brasil, os índios brasileiros também tomavam bebidas fermentadas, não era o vinho, era uma bebida fermentada à base de mandioca, a famosa cauim, e tem a cerveja Colorado, que batizou uma das cervejas dela com esse nome. Então as velhas indígenas lá mastigavam a mandioca, com a bactéria da boca, fermentava a mandioca, ela cuspia e depois deixava lá toda a magia da fermentação acontecer. Eles bebiam, ficavam muito loucos e achavam tudo muito bom. Que loucura! Eu acho que se for para escolher o cauim ou vinho, vamos de vinho, né? Por favor, né? Muito melhor uma uva fermentada com uma levedurinha bem básico do que a saliva das velhas índias. Mas vamos falar dos tipos então, né? Já que a gente aqui abriu para várias bebidas, vamos voltar pro vinho e colocar os tipos na mesa aí pra gente começar a entender melhor, né? Bora lá. Bom, vinho é uma coisa meio complicada, porque tem vários tipos diferentes e o que muda, muita gente acha, é a uva que muda. Não, não é a uva. O que muda de um tipo pro outro é o processo de fabricação. Então a gente tem o vinho branco, o vinho rosé, o vinho tinto, os frisantes e os espumantes. E aí dentro dos espumantes, a gente ainda tem o champanhe, que aí é uma outra categoria que eu posso falar mais pra frente. E aí qual que é a diferença? Então como que é o processo de fabricação básico? Eles separam lá o cacho, né, da uva do cabo, e aí tudo vai para uma prensa onde se faz o mosto. O mosto é como se fosse um esmagado ali da uva, é um suco que ainda não tem álcool. O mosto vai para dentro de um tanque de carvalho ou de aço e lá ele vai fermentar, né? Eles acrescentam a levedura, ela vai lá comer o açúcar e aí ela produz o álcool. Daí o vinho passa por alguns tratamentos, então ele pode envelhecer ou numa barrica de carvalho ou no próprio tanque de inox e aí ele vai para as garrafas, né? Muita gente acha, depois de engarrafado ele vai ser vendido. Não, não vai ser vendido. Depois de engarrafado ele fica lá descansando dentro das vinícolas por dias e dias. Às vezes por semanas, anos. Então, tudo guardado na posição horizontal. Porque se ele for guardado na vertical, pode ser que o contato da rolha com o oxigênio faça com que o vinho oxide. Então, se ele estiver na horizontal, o vinho meio que fica em contato com a rolha e aí não passa nenhum ar. Então, ele fica lá, anos e anos, deitadinho, até ele poder ser vendido finalmente. Tá, beleza. O que isso tem a ver com os tipos? O vinho branco, ele não é branco porque ele é feito com aquela uva mais branca, né? Aquela uva verdinha que todo mundo vê. Não. Ele é branco porque quando se coloca o mosto dentro do tanque, não se coloca a casca de uva dentro. Você só extrai o suco e fermenta. O vinho tinto ou rosé, não. Você coloca a casca junto. E é a casca que dá essa cor pro vinho. Então, a coloração dele vai depender de quanto tempo ele ficou em contato com essas cascas da uva e da quantidade de casca que foi colocada junto. Isso é louco. Isso daí é uma aula que eu anotei um monte de coisa. Tem todo um processo, todo um cuidado, todo um porquê das coisas, né? Que quando a gente começa a estudar mais, vai fazendo todo sentido, vai aprendendo tudo mais, para chegar aos brasileiros e distinguir vinho docinho e vinho que eu não gosto. Inclusive, eu tenho que contar, tenho que denunciar aqui. Talvez eu vá ser expulso de casa, mas faz parte aqui, né? A minha avó é neta de italiano e gosta de vinho, né? Minha tia também gosta. Só que minha avó gosta de colocar açúcar no vinho. Olha que crime! Ela gosta do vinho docinho. Então, né, brasileiro tem muito esse gosto, esse costume. O que acontece? Aí que vem a distinção, né, vinho de mesa e vinho fino. A maioria dos brasileiros prefere vinhos de mesa, por incrível que pareça. Os vinhos de mesa, eles são feitos com o que a gente chama de uvas de mesa, que são uvas que elas não são muito usadas para fazer vinho. Elas são uvas usadas para suco. Então, elas são menos alcoólicas e elas são mais doces. As uvas do vinho fino, né, que são os vinhos mais tchararãs, vamos dizer assim, elas já são completamente diferentes e são os melhores vinhos. E aí, pro paladar do brasileiro, muitas vezes não apetece.
Então, olha a loucura. A uva que deve ser usada para o vinho é menos apelativa do que a uva que deve ser usada só para o suco. Você vai falar o quê, né? Tem gosto pra tudo, tem louco pra tudo. Então, eu só balanço a cabeça negativamente quando eu vejo essas cenas, mas não vou fazer o quê? Eu sei que ela tá cometendo um pecado capital. Os italianos devem sofrer. É assim, o vinho com açúcar, por favor, gente, não façam isso, não é assim que funciona, tá? Lição número 1, ticada. Boa. E aí a gente tem a diferença, né, também entre os frisantes e os espumantes, que muita gente confunde. As pessoas falam assim, borbulha é frisante, ou borbulha é espumante. Não é bem assim. Os frisantes, eles têm menos gás carbônico, então ele borbulha muito menos. E ele pode ser artificial. Então, não é natural da fermentação da uva. Os espumantes, não. Eles têm todo um processo que é completamente diferente. O vinho é fermentado 2 vezes. Ele passa por um processo de champenoise, que a levedura é colocada dentro da garrafa. E aí ele tem que ser girado para não deixar ficar uma borra, né? Para não deixar que ele estrague. Então, para ele ficar sempre em contato com as leveduras. É um processo mega complicado, mega complexo. E tem o champanhe. O champanhe, ele é um espumante da região de Champagne. Então, muita gente fala, vamos tomar um champanhe no ano novo? Se o seu espumante não é da região de Champagne na França, você não pode chamar ele de champanhe porque é proibido. Existe uma lei, uma convenção internacional. Se for produzido no Brasil ou em qualquer outro país, é espumante. Essa eu já sabia, por mais que nunca nenhum fiscal tenha batido na minha porta por eu ter falado errado. E a outra coincidência aí do vinho com a cerveja é que a cerveja também tem a cerveja a Deus, que ela é passada por esse processo aí para ter as bolinhas, para parecer um espumante e tudo mais. Então, mais uma similaridade aí nas duas bebidas. Você vê que por mais que a matéria-prima seja diferente e o produto final seja muito diferente, a fabricação é bem similar, né? É uma bebida fermentada, né? A base é a mesma, né? Aí dali pra frente é só criatividade, alquimia e muito álcool na cabeça. Boa. Já que falamos de similaridades, de coisas parecidas, vamos avaliar isso na degustação. Que eu sei que existe essa zoação, essa pegação no pé de quem toma vinho, que cheira, olha, não sei o que, pá, cospe. Conte pra gente esse processo muito louco da degustação do vinho. Olha, a degustação, eu acredito que é muito parecida com a degustação de cerveja ou de qualquer outra bebida, que ela passa por vários processos. Então tem a parte que é visual, que você vai olhar a cor, tem a parte que é olfativa, né, você vai ver o cheiro, e tem a parte do paladar mesmo, que é só a terceira fase. Primeira coisa é ver realmente a cor do vinho. Então, é um vinho branco? Beleza, ele tem que ter aquela cor meio amarelinha, tipo palha, um pouquinho dourada, ou talvez puxado pro verde. Se é um vinho tinto, ele tem que ter aquela cor vermelha escura, ou puxado pro roxo, ou puxado meio pro amarronzado, para um barro. Então, você vai olhando essas nuances. Segure a taça contra a luz e via a cor tanto através da taça quanto olhando por cima, né? Para olhar diretamente para ele. Vê lá como é que é. Aí eu vou cheirar. E aí nessa parte é quando você vê aquelas pessoas nos filmes, as pessoas que querem dizer que manjam um pouco, rodando a taça. Você fala, ai, que pessoa metida, quer mostrar que sabe. Isso é para fazer todos os cheiros, né? As notas aflorarem, porque começa aí, sabe, gente? Todo o gosto vem a partir do olfato. E aí eu sei que tem 3 estágios, assim, do olfato que você pode sentir. Aí, sim, vem o paladar. E aí o paladar não é tipo, tomou um golinho, pronto, acabou. Falei, é bom ou não? Não, você vai tomar, você vai deixar o vinho de percorrer a boca inteira. Então, passar pela gengiva, pela língua, o vinho tem que percorrer sua boca. Aí, sim, você vai ver quais são as características. Então, é muito alcoólico? É pouco alcoólico? Como é que eu vejo isso? Um vinho muito alcoólico dá aquela sensação de calor, né, que a gente vê com todas as outras bebidas. A gente vai ver a acidez. Quanto mais ácido, mais você vai ter aquela sensação de frescor ou aquela vontade de salivar. Aí você vai ver o tanino, que vem também da casca da uva junto com a cor. O tanino é aquela sensação de ressecamento, de adstringência. Sabe aquele vinho que deixa a língua meio áspera? Você fala, nossa, esse vinho é seco. É o tanino. Aí você vai ver o corpo do vinho, né? Então o peso que o vinho tem na boca.
É que nem, sei lá, um leite integral e um leite desnatado. Você sente que o leite integral é bem mais encorpado, que ele é mais pesado, e o leite desnatado é meio aguado. O vinho é a mesma coisa. E por último, você pode ver a doçura. Então, ele é mais frutado, ele é mais doce, ou não, ele tem um sabor mais, talvez, amadeirado, enfim. São as notas, são as coisas que você vai vendo no vinho para poder entender qual que é o sabor. Tudo isso você tem que prestar atenção. Boa! Aí entra já também partes que eu sou extremamente leigo, né? Quando eu tomo cerveja, eu consigo diferenciar algumas coisas. Quando eu tomo vinho, eu nunca consegui identificar muita diferença. Talvez porque eu também nunca tenha tido umas instruções, né? Tipo, esse vinho você vai sentir isso, vai sentir aquilo, etc e tal. Mas é legal, né? De você começar a criar um checklist do que você tá vendo. E aí cada gole você vai tentando identificar, né? Vai começando a apreciar aquilo que você realmente quer buscar ali naquele vinho. Então isso é muito legal. E um dos pontos que você comentou na hora de cheirar é muito curioso, porque assim como a taça, né? Tem o formato de taça justamente por isso, ela tem esse bulbo. Se ligou? Bulbo. Faz essa curva e o aroma ele vai direto pro seu nariz. Então, na cerveja também tem isso. Na cerveja tem vários copos diferentes. Se você pegar o copo de cerveja de trigo, que é aquela compridona, e em cima ele faz o bulbo, justamente porque vai abrir ali para as notas ali em cima você conseguir sentir o aroma. Então, acho que existe essa brincadeira, esse rótulo para quem vai beber vinho, balançar e tudo mais. Mas quem bebe cerveja deveria fazer exatamente o mesmo processo. Na cerveja também tem coloração, tem tanto, né, cerveja Pilsen, que é mais clarinha, mais dourada, tem mais encorpada, que talvez vai para cor âmbar, ou até mesmo as stout, que é escuro. Então tem realmente essas diferenças que são legais de você começar a entender, né? Então acho que isso é legal. Faz parte de toda a bebida, né? Você degustar ela do jeito que ela fez, né? Alguém pensou pra você sentir tudo aquilo, né? Sim, com certeza. E eu acho engraçado porque muita gente fala assim, vinho pra mim é tudo igual. Eu só consigo ver a diferença se ele é mais doce ou se ele é mais seco. E a pessoa, da forma como ela fala, é como se nem isso fizesse diferença nenhuma. E faz. Você não precisa tomar o vinho e falar, ele tem notas de ameixa com frutas vermelhas cítricas do campo. E sabe, você não precisa saber degustar cada uma das notas. Mas se você prova o vinho e você consegue perceber, nossa, minha boca ficou quente, então ele é mais alcoólico. Ou nossa, minha boca ficou seca, ficou ressecada, então ele tem mais tanino. Ou nossa, deu uma sensação de frescor, né? Então é mais cítrico. Nisso você já tá fazendo uma degustação. E você não precisa de conhecimento nenhum para isso. É só ver as percepções que o seu próprio paladar tem. Não é um bicho de 7 cabeças. Se você sabe quais são as principais coisas a olhar, você consegue perfeitamente bem degustar um vinho. Talvez não a ponto de dizer se esse é um bom vinho ou não. Mas pelo menos você consegue entender as diferenças de um para outro e até fica mais fácil de achar algum que você goste. Porque você começa a entender, eu gosto de vinhos mais ácidos. Ou, não, eu gosto de vinhos mais secos que tem mais tanino. Ou, não, eu gosto de vinhos mais doces. Eu gosto de vinhos mais encorpados. E aí você começa a procurar também de acordo com a sua preferência, né? Você não fica perdido, tipo, que vinho que eu escolho nesse mar de opções aqui no supermercado ou na importadora, enfim. Sim, mas aí, como que você começou a fazer isso? Você anotava? Você bebia, anotava? Você bebia com uma instrução de alguém falando? Como que era isso pra você? Então, eu comecei realmente a prestar atenção nessa parte de degustação quando eu fui para Bento Gonçalves, né, no Rio Grande do Sul, pro Vale dos Vinhedos. E aí lá nas vinícolas eles começaram a ensinar como fazer esse tipo de degustação. Então, qual que era o jeito certo de balançar a taça, qual que eram os processos, o que era um tanino, o que era um vinho ácido. Então, ali, eu acho que eu provei tantos vinhos que começou a ser uma coisa quase natural para mim mesmo depois que eu voltei a fazer isso. Antes, eu realmente não me atentava, eu era que nem todo mundo. Eu tinha vinhos que eu gostava mais do que outros, mas eu era nessa vibe do, esse aqui é muito seco. Esse aqui é muito doce. E agora não, agora eu já começo a tentar prestar mais atenção nessas diferenças. Então é com o tempo, é conforme você vai provando e você vai estudando. Uma dica que, pra quem tá ouvindo, que eu fiz pra cerveja, foi ver muito vídeo de YouTube e comprar cervejas que eu tava ali aprendendo.
Então eu consumi muito conteúdo do mestre cervejeiro, Daniel Wolf, não sei lá das quantas, eu não lembro o sobrenome dele. Mas é um canal muito legal. Tinha um blog, né, acredito que ainda tenha, que ele passava todas as instruções. E aí, então, por exemplo, eu ia ver um vídeo, vamos pegar aqui o exemplo do vinho. Vou pegar um vinho para começar a sentir essas notas de tunido, como que é o nome? Tanino. Então tem muito conteúdo no YouTube, não tem não, Ana? Ah, deve ter, com certeza. Eu costumo acompanhar muito os blogs daqueles sites de vinho, sabe? Então tem o Evino, que é um muito famoso, tem o Wine Brasil também, que é muito grande, e eles têm muito conteúdo, eles postam direto explicando mesmo as diferenças, os processos, os vinhos, e você consegue absorver muita coisa por lá. Então eu acho que mais de um tem até a newsletter, porque eu recebo no meu e-mail, então de vez em quando eu dou um bizu. Boa! E aí tem um mito que a gente conversou antes e você não sabia, que é o cheirar a rolha, né? A gente que é leigo, que não conhece, escuta essa história, né? Ele, não, você tem que cheirar a rolha, que não sei o quê, pra você sentir o João que pisou naquelas uvas, igual tem no vídeo do Porta dos Fundos. O pessoal fala mesmo pra sentir o aroma na rolha? Então, menina, quando você me falou isso, eu até fiquei, gente, não é possível. Porque ninguém nunca falou nada sobre cheirar a rolha. Quando eu tava lá nas vinícolas, quando eu estudei, eu nunca ouvi nada sobre isso. Não é possível que faltou esse pedaço de conhecimento. Eu até fui pesquisar. E descobri que realmente não tem nada a ver. Tipo, cheirar a rolha ou não faz diferença. O que faz a diferença, e isso sim eu lembrava, é você ver se a rolha tá muito úmida ou se a rolha tá muito seca, esfarelenta, porque isso pode indicar que tem algum problema, algum defeito no vinho. Mas é uma indicação, não é a rolha tá úmida, o vinho tá assim. Tipo, não tem como saber. Pode ser que esteja, mas o cheiro, não faz diferença nenhuma. Talvez o cara foi no restaurante, pediu o vinho, o garçom quis mostrar a rolha pra ver que ela tava inteira, intacta ali, toda bonitinha, e o cara, sem saber o que fazer, deu uma cheirada na rolha, né? Fala, não, aqui, ó, manjo, deixa eu aqui mostrar a desenvoltura no vinho. Eu não duvido nadinha. Imagina, a cara do garçom vendo o cara fazendo isso pela primeira vez. Se for só um garçom que não manja dos vinhos, ele deve ter olhado e falar, pô, o cara deve manjar, né? Gente, não façam isso, não precisa. E eu vou dar uma dica aqui, porque eu acho que muita gente pode ter essa dificuldade, não sei, pelo menos é uma coisa que eu tenho. Na hora de chacoalhar a taça ali, né, pra você poder sentir todos os aromas do seu vinho na hora de degustar, minha coordenação motora não é das melhores. Então eu nunca consigo chacoalhar ela de um jeito elegante, bonitinho. Eu sempre fico ali meio desajeitada. Se você quiser, você pode apoiar o vinho na mesa para fazer isso. Não é deselegante, não é feio, é correto. Então, depois que eu descobri isso, minha vida mudou. Falei, nossa, beleza, não vou mais passar vergonha tentando fazer. E outra coisa, na hora de degustar, nada de colocar aquela taça cheia, o vinho até a boca. Tem que colocar só um pouquinho para você conseguir chacoalhar mesmo, para todos os aromas subirem ali naquela taça. Senão, não vai adiantar. Boa, muitas dicas. Anotei todas. Não, mentira, eu vou escutar o episódio inteiro depois. Então, no final das contas, cerveja e vinho tem muita coisa em comum, né? O pessoal acha que não, mas cerveja você também tem que degustar muito parecido com o vinho. Claro que você vai perceber coisas diferentes, avaliar coisas diferentes, mas no fundo, tem que saber degustar ali para você conhecer melhor até o que você tá tomando e o que você gosta mais, né? Com certeza, é o que faz a diferença, né? No final você tá tomando pra isso, porque você aprecia o sabor. E não porque, quero tomar aqui um negócio alcoólico legal. Por fim, vamos então aprender a escolher os vinhos. Como que chega lá no supermercado, sem depender de ninguém, e pegar o vinho certo, Ana? Então, essa é uma tarefa não muito fácil, porque tem muitas coisas a se considerar, né? Então, por exemplo, os rótulos dos vinhos europeus, eles não colocam qual que é o tipo de uva, eles colocam só a região do vinho.
E aí, normalmente, as pessoas que conhecem já sabem quais são as uvas mais produzidas naquela região e eles já sabem como que é aquele vinho. Pra você ver a loucura. A gente não. Nos vinhos brasileiros, nos vinhos do Novo Mundo, né, que falam, ali não, a gente vê já a uva bem destacada ali no rótulo, então você consegue saber exatamente como que é. Peraí, já vamos separar aqui os meninos dos homens. A gente começa não pelo rótulo bonitinho, não pelos frufru. Tem que ler o que tá ali e já identificar a uva. No Novo Mundo você diz América, né? América, África, na Europa, que seria o Velho Mundo, aí sim, você vai olhar mais as regiões em que os vinhos foram produzidos. Para o Brasil também, né? Nos vinhos do Novo Mundo também, porque isso faz muita diferença. Tem regiões específicas que são famosas por produzirem bons vinhos de qualidade. Então, se você consegue reconhecer essas regiões, você consegue saber como que é aquele vinho ou se o vinho é bom ou não. Ou, para quem é ainda mais especialista, a pessoa já sabe como que é o clima daquela região, como que é o solo daquela região, porque tudo isso vai afetar o sabor do vinho no final. Aí, é um nível, assim, muito, muito, muito mais acima. O que eu recomendo? Você olhar a uva, porque cada uva tem uma característica. Olhar a uva vai te ajudar muito a entender se aquele vinho vai ser bom para você ou não. Então, sei lá, você quer um vinho tinto? Se você escolher um Cabernet Sauvignon, por exemplo, que é um vinho muito, muito famoso, né? Uma das uvas mais famosas, você sabe que... Tá falando com o leigo, foi muito rápido. Você quase falou um estrogonofe no meio. Cabernet Sauvignon. Qual é a uva que a gente tem que olhar? Quero tinto, vou levar ali, fazer um final de ano, uma comemoração. Qual que é o nome da uva? Então, aí depende do que você quer. A uva, por exemplo, conhecida como Cabernet Sauvignon, falei devagar agora. Isso, agora eu anotei. Cabernet Sauvignon. O Cabernet Sauvignon, que é uma das uvas mais famosas para vinho tinto, ele é uma uva que tem mais tanino. Então é um vinho mais seco. É um vinho que deixa a boca mais com aquela sensação de adstringência e tudo mais. Não quero. Pois é, então se você gosta dos vinhos docinhos, fuja do Cabernet Sauvignon. Agora, a gente tem uma uva, por exemplo, chamada Merlot. O Merlot, inclusive, fica a dica aí, gente, ela é uma das uvas, pelo menos no Brasil, para vinho tinto, é a nossa melhor uva. Então, se você quer comprar um vinho brasileiro, vai no Merlot que dificilmente você vai ter erro. E ele é uma uva que tem menos tanino, ela é uma uva assim mais leve, que ela combina bem com outras uvas até. Então é comum você ver nos rótulos, né, nas garrafas, mistura de Merlot com Cabernet, Merlot com Taná. Porque o Merlot é uma uva assim que deixa as outras uvas, os outros vinhos um pouco mais agradáveis, mais macios ao paladar. Então o Merlot é uma boa uva. Essa é a que eu quero. Porque tanino, tamo de boa já. Boa. Mesma coisa pro vinho branco. Então, se você gosta bastante de acidez, se você quer aquele vinho que tem aquele azedinho, aquele frescor, aquela salivação, você pode pegar um Chardonnay, né, que é uma uva muito famosa para vinho branco. Agora, se você gosta de um vinho branco um pouco mais adocicado, um pouco mais frutado, mais suave, você pode ir para um Sauvignon Blanc, você pode ir para um Riesling, que são outras uvas de vinho branco também muito legais. Então não é sempre a mesma uva que o pessoal usa no vinho tinto pro vinho branco, por mais que o processo seja o mesmo, só não tem a casca. Exatamente. Normalmente tem as uvas que já são usadas pro tinto e já são usadas pro branco. Legal, legal. E aí cada uva tem já a sua característica. Claro que aí o que vai fazer diferença e que é legal você ler sim no rótulo. Então, de novo, a origem. Então, que nem eu falei, se você pegar um vinho, um Merlot do sul do Brasil, então do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, provavelmente vai ser um bom vinho, porque o Merlot é uma das melhores uvas daquela região. Se você vai comprar um vinho da Argentina, por exemplo, talvez seja legal você comprar um Malbec, que é a uva de vinho tinto mais forte da Argentina. Então, você vai nas regiões meio que já sabendo qual que é a uva boa daquele país ou daquela região, sabe? No Brasil, o pessoal fala muito do sul, né? Mas Minas também tem alguns vinhos, não tem não? Tem produção de uva em outros lugares, mas, sim, o forte mesmo é lá no sul do Vale dos Vinhedos. Inclusive,
O nosso melhor vinho não é um vinho tinto e não é um vinho branco. Os nossos melhores vinhos são os espumantes. O Brasil tem espumantes premiadíssimos no mundo inteiro, que ganharam degustações às cegas de várias marcas, da Salton, da Aurora, da... Calma que eu esqueci. Da Garibaldi. O Relax é da Garibaldi. Então, aquele é um frisante, não é um espumante. O frisante, ele é um tipo de bebida um pouco mais barata, mais para consumo rápido. Mas os espumantes mesmo, que passam por todo aquele processo da champenoise e tudo mais do Brasil, são muito, muito bons. Vocês podem comprar praticamente de qualquer marca, vão ser ótimos. Eu, inclusive, gosto muito de um espumante feito com a uva moscato, que são chamados de moscatel. Gente, quem gosta de vinho doce, aquele vinho docinho, gostosinho, é esse moscatel. Assim, melhor espumante da vida. É muito, muito bom. Então, fica a dica aí pra vocês. Boa. Eu tô aqui curioso pra saber a próxima pergunta, mas eu não sei se você tem mais detalhes de rótulos pra fazer, porque eu quero já saber o preço. Quero comprar todos os vinhos pra sair degustando tudo. Tá, vamos lá. Mais coisas de rótulo. Então, você vai ver qual que é a uva ou qual que é a região. De preferência, os dois. Se não tiver no rótulo qual que é a uva, presta atenção na região, porque vai fazer diferença. Aí é legal saber a safra. E aí que muita gente confunde. Porque sabe aquela história de vinho, quanto mais velho, melhor. Não, gente, isso é mito. O vinho, ele tem dois tipos, né? A gente tem os vinhos jovens, que eles são feitos para serem consumidos mais cedo. E a gente tem os vinhos de guarda, que esses sim, são para ser consumidos depois de décadas. E aí, quanto mais velho, melhor. Só que assim, sei lá, 10% da produção de vinho mundial é para vinhos de guarda, sabe? Eles são vinhos muito, muito, muito mais caros, muito mais exclusivos, que você não vai achar no supermercado, assim, não vou dizer que você não vai achar, tá? Mas é muito, muito mais difícil você achar num supermercado por um preço acessível um vinho de guarda. A maioria dos vinhos que a gente vê são vinhos jovens, e aí cada um deles vai ter o seu tempo de consumo, né, que seja 1, 2 anos. Não são vinhos que você vai guardar pro resto da vida e vão ficar bons. Eles foram feitos para serem consumidos mais cedo. Boa, essa aí é uma dica interessantíssima, porque a gente tem muito essa cabeça do, tipo whisky, né? Vou comprar e estocar, porque daqui 20 anos ele vai estar bom pra caralho. Exato. Não, só que não. Aí o que vai acontecer? Você vai guardar seu vinho, que às vezes nem foi tão barato assim, quando você vai abrir ele vai estar vinagrado. E a safra também é legal, porque tem, obviamente, safras que foram, assim, muito, muito bem sucedidas, que ficam até famosas, né? Então, as próprias vinícolas, os próprios produtores colocam lá, foi da safra 2015, super especial, tananã. Então, você já sabe que aquele vinho tem uma qualidade diferente dos outros. Boa, legal. Aí é legal também você saber qual que é o envelhecimento do vinho. Você sabe se ele passou algum tempo lá no barril de carvalho, amadurecendo, envelhecendo ou não. Esses vinhos que são envelhecidos, eles são normalmente melhores, né? Eles têm um sabor mais complexo. E aí vem uma das principais confusões que as pessoas fazem. E junto com esse negócio do vinho, quanto mais velho, melhor, vem essa que eu vou falar agora. Que é do vinho reserva com o vinho reservado. Gente do céu. Eu acho, inclusive, uma sacanagem. Eu já vi falar de reservado, reserva, que é melhor, que é o fundinho, que não sei o quê. Conta aí que eu quero saber. Tô anotando aqui, pelo amor de Deus. Gente, eu acho muita sacanagem. Porque o vinho reserva é esse vinho, assim, um dos melhores da vinícola, um dos melhores do produtor, que ficou lá envelhecendo por sei lá quantos anos. Então, o vinho reserva é um vinho mais complexo, é um vinho de mais qualidade. O vinho reservado, ele normalmente é o vinho mais simples e mais barato da vinícola. É o que a gente chama de vinho de entrada, tipo aquele primeiro que a pessoa compra mais baratérrimo. Então, muitas vezes a pessoa vê lá na garrafa escrito reservado. Aí fala, nossa, reservado, né? Deve ser um vinho bom, um vinho fino, vou levar. E não, você tá comprando o vinho mais barato que tem, o vinho de menos qualidade que tem. É parecido também, né? É igual. E mais, em alguns lugares é muito rígido, mas no Brasil não tem regulamentação para isso. Então os produtores basicamente colocam o nome que eles quiserem no vinho. Por isso que eu acho que é uma sacanagem, porque não foi por um acaso que eles escolheram um nome tão próximo, né? Não, claro que não. Foi pra galera pegar, bater o olho de primeiro, viu o reserva, o rótulo a garrafa tava meio viradinha, tava tampando, pegou, esse é o melhor daquele produtor, vou fazer sucesso. Exatamente isso.
Então, muita gente confunde. Gente, por favor, não confundam. Ó, vou até falar de novo. Reserva é o bom, é o vinho mais top. Reservado é o mais ruinzinho, mais fraquinho, tá? Que bom que estamos alinhados agora. E é legal também saber que a última coisa legal da garrafa, aí eu não vou saber falar de todos, mas tem um selinho que eles colocam em algumas garrafas que chama denominação de origem. Esse selinho, cada país vai ter o seu e é tipo um selo de qualidade mesmo. Então, se tá lá escrito na garrafa, denominação de origem, tipo Vale do Vinhedo, pode comprar que é um bom vinho. Boa. Na garrafa tem também aquela frescura, não sei se você já viu, embaixo, no fundo, na verdade, né? Que o garçom, quando ele vai servir, ele coloca o dedo na base do vinho. E eu já ouvi falar que quanto mais fundo isso daí, também quer dizer que o produtor gastou mais dinheiro com a garrafa e, naturalmente, é um vinho de maior qualidade. Você já viu essa história, né? Confesso que nunca ouvi. Boa. Quem que tá ouvindo esse podcast aqui e já ouviu essa história da bundinha dele, quanto mais fundo, maior a qualidade, porque se perdeu, gastou mais dinheiro com a garrafa, comenta aí que eu quero saber também, porque eu já ouvi essa história. Aliás, vinho, pelo jeito, tem um monte de mito, verdade, faz sentido, não faz sentido, é complicado, né? Pois é, menino, tem muita informação errada por aí, né? Cheira rolha, não cheira rolha, vinho reserva, vinho reservado, o vinho docinho, o vinho não docinho, degustar tem que ser assim ou tem que ser assado. Gente, vocês acham que isso aqui é fácil? Isso é uma arte. Achou que é colocar na garrafa no copo americano que você tem em casa, copo de requeijão, coloca o vinho lá dentro e glute, glute, glute. Não, meu filho, é muita arte aí, muita lição de casa pra aprender. Vamos de preço então? Vamos de preço. Vinho caro é vinho bom, vinho barato é vinho suco de uva. A gente fez a degustação às cegas, um vídeo. É que agora, na época de pandemia, isolamento e tudo mais, a gente teve que cancelar. Mas a gente tem um quadro de degustação às cegas, justamente para provar se o produto mais caro e realmente é o melhor. No caso, a gente fez com vinho, cerveja, guaraná, chocolate. E a gente viu que nem sempre o mais caro é o que a pessoa mais gosta. E essa que eu quero entrar, então, nessa história aí do vinho. Eu acho que o vinho foi um dos que o mais caro realmente foi o mais gostoso. A cerveja foi, o vinho eu acho que foi também. Então, o que acontece? Os vinhos mais baratos, normalmente, são os vinhos de mesa. Você consegue sentir, né? Parece que você tá tomando um suco de uva alcoólico. Então, não é legal, não é agradável. Pelo menos para aquela pessoa que aprecia, né? Gosta de degustar um bom vinho de qualidade. Normalmente um vinho muito, 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 muito barato não vai ser muito legal mesmo, não. Vamos colocar uns parâmetros aqui, né? Quando a gente fala em cerveja, que é a arte que eu domino, barata, estamos falando ali R$2 para baixo. Cerveja cara, começa a ser 3, artesanal já começa a ser 6, 13 e por aí vai. Aí o céu é o limite. No vinho, o barato, tá falando em que preço, que valor? Então, aí é muito relativo para cada um, né? Vinhos assim de 10, 15 reais, você encontra. Agora, vou dizer que são vinhos bons? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Agora, você começa a achar uns vinhos a partir de 30, 35, que não é um preço mega absurdo, já não é tão barato assim, mas não é nada absurdo e que são vinhos de qualidade. E aí, o céu é o limite. Vi lá outro dia, inclusive mandei pra você, um vinho de 49 mil reais, se eu não me engano, uma garrafa. E nem deve ser um dos mais caros do mundo. Então, existe, tem quem pague. Provavelmente é um vinho de muita qualidade, de uma safra específica. Deve ser um vinho de guarda, que você vai encontrar numa vinícola mega, mega especial, que produz um número limitado de unidades e por aí vai. Sim, a gente até fez esse comparativo, acho que é legal até falar, né? E a gente nem colocou para pesquisar se era o vinho mais caro. Mas a cerveja mais cara não passava nem de 12 mil reais. São variáveis bem grandes, né? Com certeza. Mas também é importante falar assim, não adianta você estar tomando um vinho super caro e ser um vinho que não agrada ao seu paladar. Porque, que nem eu falei lá em cima, você tem que aprender quais são as características que você mais aprecia. Se você gosta do vinho mais ácido, se você gosta do vinho mais doce, do vinho que tem mais tanino, do vinho que é mais alcoólico, como um vinho do Porto, ou não. E aí você pode estar tomando um vinho que nem é tão caro assim, mas se ele tiver essas características que você gosta, que você aprecia, putz, vai ser um vinho de mega qualidade.
A minha avó, por exemplo, ela gosta de vinho Tang, que é 99 centavos. Jesus. Ela gosta de vinho docinho, é mais fácil dar o Tang pra ela. Inclusive, se puder fazer uma recomendação, tem uma vinícola que eu gosto muito, que é uma vinícola brasileira. Ela não é muito, muito grande, mas ela é uma vinícola de muita qualidade, chama Lídio Carraro. Você consegue encomendar pela internet e tem vinhos de todas as faixas de preço. Então tem vinhos de 30, 40 reais e tem vinhos de 200 reais, 300 reais. E os vinhos são muito bons. Então tem para todos os gostos, tem de várias uvas diferentes, de vários tipos diferentes e eu acho que vale muito a pena. Show. Já que a gente tá falando de preço também, vamos falar dos pacotes, das assinaturas. A gente já tava conversando esses dias, né? Sim, tá muito na moda, né, hoje em dia. Tem umas caixas, né, que você paga lá uma assinatura todo mês e chega na sua casa uma caixa com 2, 4, 6, aí a quantidade que você escolher de vinhos selecionados por especialistas dentro daquele pacote de preços que você escolheu. Então, para quem gosta de vinho, quer conhecer vinhos novos, pode ser uma alternativa bem legal, né? É, porque você começa a sair da tua zona de conforto, do teu tanguezinho ali que você sempre compra pros outros, né? Então, eu achei uma ideia sensacional. E aí, vendo o preço, apareceu recente, eu não vou lembrar de que lugar. É sacanagem, poderia fazer a propaganda pra eles de forma decente, né? Falar e tal. Mas eu não lembro, desculpa. Se já começar a pesquisar no Instagram da vida esses pacotes, uma hora vai aparecer, porque apareceu pra mim assim, desse jeito. 10 vinhos por 250, vou arredondar aqui. Ou seja, cada vinho sai R$ 25. Então a Ana falou ali que os vinhos de qualidade começam a aparecer na casa dos 30. Então você tá fazendo uma bela de uma economia, né? 10 vinhos por mês. A Ana toma isso numa semana fácil. Se for uma semana estressante, vai 2 dessa assinatura. Então... financeiramente parece ser interessante, mas a gente estava falando de um ponto que eu acho que é legal de trazer aqui para quem está querendo avaliar, que é a questão gosto, né? Que é a questão você abrir mão da tua escolha, né? Tem muitas coisas a considerar, né? Porque por um lado você tá tendo algo selecionado diretamente por um especialista, então você tá conhecendo coisas que são boas, né? Pelo menos em teoria, duvido muito que alguém vai colocar numa caixa dessas um vinho que não seja bom. Mas você tá conhecendo vinhos novos, só que por outro lado, pode ser um vinho de uma uva que não seja a sua favorita, ou às vezes pode ser um vinho branco e você prefere os tintos, e por aí vai. Então você perde um pouco desse poder de escolha que nem você falou, né? Aí tem que colocar tudo na balança. Tem que ver a plataforma também, se ela coloca esses filtros para você poder ter esse direcionamento melhor, né? De repente a plataforma ela exclui, não gosto de branco, não gosto de seco, não gosto disso aqui, e ele começa a trabalhar uma linha só, né? Tem que ver se a plataforma também permite todas essas variáveis, todas essas vírgulas aí na hora de escolher. Sim, com certeza. E tem até o que a gente estava falando, né, em relação ao preço. Porque provavelmente foi até você que colocou esse contraponto. Por eles estarem distribuindo essas caixas para milhares de pessoas e comprando esses vinhos em grande quantidade, eles conseguem pagar mais barato nas garrafas do que a gente pagaria. E com isso a gente tem acesso a vinhos de qualidade por um preço ok. Mas ao mesmo tempo fica aquela coisa, né? Você não sabe o quão mais barato eles estão pagando nesses vinhos. Então, sei lá, se você tá pagando R$100 numa caixa, se com R$100 você compraria por conta 2 vinhos de 50, não sei se vai vir nessa caixa que você tá pagando R$100 e que inclui embalagem, inclui as despesas de transporte, o próprio lucro, né, da empresa que faz todo esse processo. Contando tudo isso, dá 2 vinhos de preço equivalente ou de qualidade equivalente? Não sei. Cai o questionamento. Se a gente for comparar com cerveja ou até mesmo com refrigerante, se você vai nos atacadão da vida, é muito mais barato, né? O Dan, um amigo nosso, que inclusive participa de vários vídeos, conhece um pouquinho mais disso, ele fala, refrigerante e garrafa de cerveja, o custo é muito barato. A gente vai num litrão ali na Jaú, com a Consolação, que o litrão tava R$13, se eu não me engano, R$10, se eu não me engano. E ele falou, o cara tá vendendo a R$10 numa região que a maioria vende a 13, 14 e tá lucrando, porque provavelmente ele compra 6
Então, essa questão do volume, comprar em lotes, com certeza vai baratear. Então, aquele Garibaldi premiadíssimo que você ia pagar uma nota, como ele vai comprar vários para distribuir para um monte de gente, você consegue realmente acessar. Eu cravaria que sim, é vantajoso financeiramente. Só precisa ver se você está aberto a experimentar novos vinhos diferentes. Por exemplo, dentro do universo de cerveja, eu posso falar que eu não sou tão fã das stouts, eu não sou tão fã das cervejas de trigo da escola belga, porque tem essa questão de ser mais astringente, então ela amarra a boca, eu não gosto. Então, imagina, eu vou comprar e de repente vem metade das cervejas, ou dos vinhos, no caso, que eu não goste. Aí você fica triste, chateado, né? Xinga muito no Twitter. Pois é, mas aí acho que essas caixas elas também são direcionadas para um público que é mais apreciador de vinho, se tiver caixa de cerveja também, para o público que é apreciador da cerveja. Então já meio que se espera que é um público que é um pouco mais aberto, né, a todas essas diferenças e a esse tipo de degustação. Então, se a pessoa tá afim de uma caixa dessa, se a pessoa se interessa por uma caixa dessas, é justamente porque ela tá aberta a esse tipo de coisa. Então, mesmo que, esse não é o vinho que eu mais gosto. Mas eu gosto da oportunidade de poder provar, da oportunidade de poder degustar. Pra saber se esse é diferente dos outros. Ou pra saber se, esse sim eu vou gostar. Enfim. Até porque se for pensar financeiramente, melhor você pagar 25 ou mais barato num vinho ruim, né, que você não gostou, comprando nesse pacotão, do que você sozinho lá na loja e falar, pô, esse vinho aqui parece que o pessoal fala bem, deixa eu comprar, vai, 70, 80 pau. Aí você vai ver se você não gosta da garrafa inteira. Já aconteceu comigo na cerveja? Já. Com vinho, não? Não, porque também não tomo vinho. Então... Mas é triste, né? História da vida real que acontece com a gente. Tá aí a importância de fazer uma boa degustação. Tá vendo? Mas é isso, gente. Então, preço, assim, a última coisa que você tem que se preocupar. Se preocupe realmente em fazer boas escolhas e entender o que você tá comprando. Pegue essas dicas de qual que é a uva mais legal de cada região, porque aí dificilmente você vai fazer escolhas ruins. Show. Dicas completamente anotadas. Ficou com vontade de tomar bastante vinho também, igual eu fiquei? Esse episódio foi muito bom. Várias dicas deu pra pegar, muito detalhe, muito bacana. Então, se você também gostou, compartilhe com geral, aquela pessoa que gosta de vinho, aquela pessoa que não gosta, já para fazer as escolhas certas, tá? E se você tem algum assunto que você quer que a gente converse, traga o nosso olhar, o nosso jeito de ser, pode mandar nos comentários que a gente vai ficar muito feliz. A gente já fez vários vídeos bacanas de assuntos que vocês mesmos recomendaram pra gente. Tá bom? Então, muito obrigado para vocês ficarem até aqui com a gente. Ana, brigadão e com certeza até breve. Obrigada, Gustavo. Obrigada, gente. Espero que tenham gostado desse bate-papo. Se deixasse, eu ficava aqui 1000 anos falando. Foi muito gostoso e com certeza até a próxima.